Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão ouvindo. Eu sou a Fernanda Eu sou a Daniela. e hoje a gente vai continuar seguindo o raciocínio das meninas sobre memes como objeto de estudo e memes na sala de aula. Bom, eu acho que é muito interessante a gente começar falando em como os memes eles se tornaram uma coisa muito grande, eles se abrangeram muito. Antigamente era só um meme foto, um meme tirinha. Hoje em dia tudo agora pode se tornar um meme. Um vídeo, uma fala, uma foto, qualquer coisa pode ser um meme. Pois é, né? Antigamente os memes eram só aqueles feitos no Paint com derp, a derpina. Era uma coisa super travada ali, era bem limitado. Pois é. E Mas sempre teve o propósito de ser alguma coisa descontraída, rápida, de se ler e entender só pra rir. sim, sim. E eu acho interessante como isso evoluiu tanto que hoje em dia meme é uma coisa que já se tornou educacional. Tem várias páginas no Instagram, como por exemplo a História no Paint, que conta momentos históricos de um jeito descontraído e que dá pra gente decorar assim rapidinho e lembrar rindo durante a prova. Verdade. Sem contar também que agora fazem vários canais no TikTok de vídeos sobre ciência, sobre animais, que eles falam de uma forma tão engraçada, tão natural, às vezes até falando mal do animal, mas você aprende tanto com isso, que se torna uma coisa muito interessante da gente conseguir aprender mais novas coisas. Sim, um grande exemplo disso é a Deborah Ladin, né? Verdade. Menina incrível ela. Que explica a história de um jeito tão assim amigável que nem parece que é uma coisa que a gente teria que estudar. Aprender na sala de aula vendo slides já montados, sem nenhuma imagem, sem nada. Pois é. Mas, pegando isso do slide, eu tive uma ótima experiência no ensino médio, onde meus professores incentivavam também o uso de memes e usavam os memes durante as aulas, durante as provas, principalmente no lugar das tirinhas da Mafalda, da Turma da Mônica. Eles às vezes colocavam memes e eu acho isso muito legal, porque tira aquele peso de ser um negócio assim, uma prova. Eu acho super interessante isso, porque, como você falou, você teve essa experiência, mas tem escolas que ainda não estão abertas para isso. Então, eu acho que deveria ser uma coisa muito discutida, talvez, nos conselhos educacionais, sobre como começar a normalizar isso em trabalhos de slide de ensino médio, que já está ali com o público ligado no 220 com esse assunto, até mesmo nas notas de prova, como muitos professores já fazem hoje em dia, de colocar um meme representando a sua nota. Então, eu acho que é uma coisa que vai trazer muito mais envolvimento para o aluno dentro da sala de aula do que o método tradicional de ensino, que muitas escolas ainda estão adaptadas a ele, estão presas ali. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E esse método tradicional, ele já foi provado que não funciona com todos os alunos. Que é uma coisa assim que fica muito presa à mesmice de sempre e o tédio gera um desconforto com a matéria, um desconforto com as coisas, que é bom ter uma distração. E principalmente com os memes de imagem. Os memes de imagem que tem só uma imagem e um dizer curto, tu pode lembrar dele a qualquer momento. Não é um texto enorme dizendo, descrevendo o que aconteceu. E uma coisa muito interessante nesse tipo de meme é que às vezes quando a pessoa não sabe, ela fica tão curiosa para querer entender aquilo, fica tão instigada que ela vai, pesquisa, acaba vendo vídeo no YouTube, se interessa pelo assunto. Então é muito legal usar essa ferramenta a nosso favor. Sim, o estudante acaba sendo o protagonista do seu próprio sistema de ensino. Sim, ele vai atrás daquilo que ele quer, daquilo que ele acha que é necessário, que sentiu que fez falta dentro da sala de aula, ele ter aprendido ou ter prestado atenção. Então, eu acho que é uma ótima ferramenta hoje em dia para os professores começarem a utilizar bem mais do que o costume. Principalmente agora que as aulas estão sendo praticamente 100% online, né? O que dificulta muito, muito mesmo assistir 10, 15, 20 minutos de videoaula. Sendo que existem videoaulas assim no TikTok, no YouTube, de 2 minutos contando sobre o assunto de uma forma leve e resumida. Isso quando a aula é gravada, né? Porque quando a aula é ao vivo, aí que traz mais os interesses do aluno. Passar às vezes 4, 5 horas assistindo o conteúdo ali pela transmissão ao vivo,
ele acaba enchendo o saco de ficar ali o tempo todo e é muito difícil pegar conteúdo, às vezes, numa aula ao vivo, que você vai demorar para rever, você não consegue, às vezes, anotar as informações que você queria de uma forma legal no seu caderno. É sempre bom o aluno conseguir procurar novos meios dele aprender determinado assunto. Seja por um vídeo engraçado no TikTok, seja por um vídeo mais explicativo no YouTube ou um meme no Instagram falando sobre o assunto. É sempre bom também lembrar que, às vezes, as pessoas são mais visuais do que aprender ouvindo outra pessoa explicando. E a pandemia tirou muito isso da gente, tirou o tato, tirou a parte humana do ensinamento. Que, querendo ou não, a parte mais engraçada poderia suprir essa falta de contato. Verdade, a gente tem que lembrar desse aspecto também, que nem todo mundo aprende da mesma forma. Do jeito que eu posso ser mais visual, a Fernanda aqui pode ser mais áudio. Então tem que ser tudo levado em consideração. Uma coisa também que os memes ajudaram muito durante a pandemia é a descontrair desse momento pesado. E também, durante o uso da pandemia, os memes eles trouxeram uma leveza e acabam descontraindo mais sobre assuntos mais sérios e, querendo ou não, eles acabam disseminando sobre informações enquanto são compartilhados somente por zoeira, sabe? Bom, teve um estudo que disse que os brasileiros compartilharam mais memes da pandemia, durante a pandemia, né, do que informações em si, dados de pessoas que morreram e tal. E isso trouxe uma leveza para o assunto, mas também trouxe mais informação. Alcançou, o nível de informação teve um alcance maior do que teria se somente passasse coisas no jornal impresso, ou no jornal digital, no jornal da TV. E eu acho que dá até para comparar isso, né, Fernanda? Do jeito que o meme ele trouxe mais leveza para um assunto tão sério, tão preocupante para a maioria das pessoas, uma coisa tão pesada que estava acontecendo aqui no nosso país, também a gente consegue comparar ele em trazer uma coisa mais descontraída para a sala de aula, porque a maioria dos alunos encara assistir uma aula como uma coisa chata, uma coisa maçante, como se fosse realmente obrigatório ele estar lá. Então, quando a gente consegue cativar a atenção do aluno e transformar isso numa coisa divertida para ele, numa coisa que ele está ali envolvido, que ele acha legal participar, só ganha, tanto o professor, quanto o aluno, quanto a escola, tudo. Sim, sair da mesmice é muito importante. E isso acaba fazendo com que o aluno realmente aprenda sobre o assunto e não somente decore o assunto. Sim, porque a maioria das provas hoje em dia o professor faz e o aluno só decora ali o suficiente para ele conseguir tirar a média da escola, seja 7, 6. E assim ele vai levando. Muitas vezes o aluno chega na faculdade e não consegue lembrar de nada que foi aprendido, às vezes em matemática, ou em história, ou em português, porque ele não prestou atenção de verdade naquele conteúdo. Bom, eu tenho um exemplo disso no meu ensino médio, que não é um meme em si, mas serve de exemplo como uma informação engraçada pode fazer com que a gente fixe o assunto na cabeça. Eu me lembro até hoje de um assunto de história, e olha que eu odeio história, que eu não lembro de nada, eu não consigo fixar na cabeça, mas eu lembro até hoje de um documentário que o meu professor passou sobre Luís XVI da França, que ele e a mulher dele não tinham filhos por muito tempo depois do casamento e todo mundo começou a falar. E depois se descobriu que era porque ele tinha fimose. Isso foi uma coisa que todo mundo na sala de aula riu. E por isso eu lembro até hoje dele, eu lembro do documentário e eu tirei uma boa nota na prova, porque por causa desse pequeno detalhe eu lembro do documentário inteirinho. Também tenho várias experiências boas com aulas de história no ensino médio e no ensino fundamental também. O professor conseguia explicar o assunto de uma forma tão descontraída, tão leve, que ficava muito legal de aprender. Então eu acho que isso é o mais importante do professor conseguir trazer para sua aula. E o meme é uma coisa que pode ajudar tanto ele para fazer isso, pode facilitar tanto a sua didática ou a sua dinâmica escolhida para a aula, que é muito importante que comece a ser mais aceito dentro de sala. Sim, muito importante, principalmente em salas de pessoas mais novas, como por exemplo o ensino fundamental 2 ou o ensino médio, porque é uma coisa do dia a dia deles.
E a gente sabe que quando é uma coisa do dia a dia, a pessoa tende a aprender mais fácil. É um negócio que todo dia ele vai estar com o celular na mão vendo um diferente e rindo sobre. Então, se isso fizer com que o aluno entenda melhor o assunto, deviam ser usados, tipo assim, muito, sabe? Devia ser uma das principais armas, principalmente em cursinhos rápidos para vestibular. Então é isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Espero que tenham gostado. E no próximo episódio vai ser a Milena falando sobre a multissemiótica dos memes, tá? Vai ser muito legal. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!